negócio deu no... Pecados de natureza, pecados físicos, pecados espirituais e pecados de natureza moral. Os pecados físicos nós dividimos em dois grupos, os pecados de natureza sexual e os pecados contra o próprio corpo. Os pecados espirituais e os pecados de natureza moral. O pecado de natureza físico, sexual, quem é que lembra? Adultério, fornicação, impureza, lascívia. Acho que foi esse, foram esses, não foi? Adultério, fornicação, impureza, lascívia. Os pecados de natureza de físicos contra o próprio corpo. Glutonaria. E os pecados espirituais? Idolatria e feitiçaria. Nós estamos no idolatria. Até agora nós já falamos esses outros, agora nós vamos falar do pecado de... concluir hoje o pecado de idolatria. Depois nós vamos falar sobre feitiçaria, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar. Vou compartilhar uma... Deixa eu ver só aqui. Eu vou mutar algumas pessoas. Tá todo mundo agora mute, ok. Vou compartilhar com vocês uma tela. Antes de compartilhar a tela, quem sabe qual é o pecado que nós vamos falar? Eu falei na última aula para a gente pensar qual é o outro pecado que é considerado como sendo idolatria. Idolatria propriamente dita, idolatria de ídolos, não é? Aí nós falamos sobre a obstinação, que é como pecado de idolatria, e tinha um outro pecado. Qual foi o outro pecado que a gente falou que ia falar hoje? Isso, Djana. Isso. Quem mais lembra qual foi? Ninguém mais olhou? O outro pecado que nós vamos mostrar hoje, vamos lá ver qual é. Olha qual é o pecado. É o pecado de avareza. Tá certo? Pecado de avareza. A palavra de Deus diz que a avareza também é o pecado de idolatria. Vamos lá. Avareza, a palavra de Deus chama a avareza de pecado de idolatria. Eu queria começar com as irmãs pensando quão grave é esse comportamento. Quando a gente falou sobre idolatria, nós falamos que idolatria é como se fosse a base para os demais pecados. Por quê? Porque a idolatria, ela tira o homem, desvia o homem da adoração devida a Deus para adorar ídolos, no sentido de adorar imagens, adorar outros falsos deuses. Mas aí eu falei que a idolatria também tem sutilezas, porque nós cristãos, a gente quase não tem essa dificuldade de adorar imagem, de adorar um santo, como no catolicismo. Nós não temos uma profetisa, como no adventismo. A gente não tem muito essa coisa de idolatrar. Nós que somos mais realmente fundamentalistas, porque a gente vê que essas igrejas modernas agora, o pastor, o bispo, agora até apóstolo, a gente vê que eles estão quase sendo idolatrados, né? Agora, que coisa interessante, né? Eles têm apóstolo hoje em dia. Pedro e os apóstolos, para escolherem outro para ficar no lugar de Judas, que foi quem traiu Jesus, eles fizeram oração, se reuniram, buscaram a Deus para escolher um outro para compor aquele grupo de pessoas que acompanharam Jesus no seu ministério, que são os apóstolos. E aí, hoje, a gente vê uma pessoa no século 20, que foi no final do século passado, que eles começaram a se chamar de apóstolos, né? Tem até apóstola, já pensou? Então, para você ver como a idolatria está chegando, a sutileza da idolatria. A gente viu que a obstinação é uma idolatria, é como o pecado de idolatria. Por quê? Porque a pessoa considera seus pontos de vista, seus pensamentos, suas opiniões muito mais importantes do que a palavra de Deus. Eles não abrem mão das suas convicções pessoais, eles são obstinados. Daí eles serem teimosos, serem arrogantes, serem presunçosos. Por quê? Porque vai deixar de adorar a Deus para adorar a sua própria opinião. Então, eu espero que a gente tenha feito uma reflexão se nós estamos fazendo isso. Eu, pelo menos, tenho pavor agora de criar... Depois desse estudo, eu tenho pavor de teimar com qualquer pessoa. Tem uma teima, eu já estou dizendo, não, eu concordo, porque eu não quero ser obstinada, não, porque eu aprendi que obstinada é como pecado de idolatria, então eu quero fugir desse pecado.
E aí, hoje, nós vamos ver um pecado que Deus também chama. Lembra, a gente falou as sutilezas da idolatria, que a gente pode não ser pega na idolatria de ídolos, de imagens, mas a gente vai ser pega nesses dois, gravemente nesses dois pecados, que é a obstinação e a avareza. A avareza, a palavra de Deus diz que também é um pecado de idolatria. A avareza, a palavra no original, ela quer dizer que você, a pessoa que comete esse pecado, ela está sempre retendo e desejando mais. Ela não é uma pessoa despreendida, ela é uma pessoa que quer reter, guardar, ela quer segurar para ela. E ela não só ela quer segurar e reter, como ela deseja mais. Ela não fica satisfeita com o que ela conseguiu. Eu não vou dizer que seja só de dinheiro, vamos pensar de um modo geral. Ela não se satisfaz com o que ela tem ou que ela consegue. O que ela quer é reter e ela deseja sempre mais. E essa pessoa que comete esse pecado de avareza, que é uma pessoa avarenta, né? Ela é ansiosa por ganho. Aí a gente vai verificar que basicamente são ganhos financeiros, sim, mas a gente vai verificar que também tem outro tipo de ganho. Ela quer sempre mais, ela quer para ela, seja qualquer tipo de ganho. E tem outra faceta dessa personalidade da pessoa avarenta, que ela quer o que pertence aos outros. Então, são conceitos desse termo avareza que é muito interessante a gente começar a perceber. Ela retém sempre, quer reter, guardar e deseja mais. Ela é ansiosa por ganhar mais, ela quer ganhar. E o que pertence aos outros, ela também deseja para ela quer. Ela tem sempre uma cobiça muito grande pela fama, pelo lucro, pelas vantagens terrenas. Essa pessoa vai estar sempre envolvida nesses sentimentos de avareza. Ela vai querer a fama, ela vai querer vantagens, ela vai querer lucro e vantagens terrenas. O que for de vantagem na terra, o avarento vai querer, e sempre mais. E de preferência, o que poderia ser repartido com os outros, ele fica para ele. Vamos ver onde é que Deus diz que a avareza é como pecado de idolatria. Lá em Colossenses 3 e 5 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Eu achei interessante esse versículo, que ele mistura, olha que coisa interessante, olha, fornicação e impureza. Vocês lembram que esses dois pecados foram os dois pecados listados como pecados físicos de natureza sexual. Ele está dizendo que a avareza é também junto com esses dois, ele está junto com a vil concupiscência. Vil concupiscência são desejos baixos, é um desejo pejorativo, não é um desejo bom, se almeja, anseia, não. É um desejo mau, um desejo pejorativo mesmo. Então, quando ele vincula esse desejo, essa avareza, esse pecado, a fornicação e a impureza, eu lembrei lá do Velho Testamento que a palavra de Deus, quando fala em idolatria, ele fala muito no pecado de Israel, como sendo, ele dá uma figura que ele chama Israel como a esposa, a esposa adúltera do Deus de Israel. Então, ele chama, porque Israel é idólatra, ele chama, diz que ela é uma adúltera, porque ela é para ter um relacionamento pessoal com o Deus verdadeiro, e ela, ao invés de se dedicar a esse relacionamento, ela vai atrás de outros deuses. Então, ele chama Israel de esposa adúltera. Também, lá em Apocalipse, vocês lembram daquela figura daquela mulher montada na besta? E a mulher, ele diz, em Apocalipse, ele diz que aquela mulher, ela cometia fornicação, ela fornicava com os mercadores da terra. Então, ele também considera como sendo a fornicação junto com o adultério, adulterar, fornicar. Então, é muito interessante que a gente pense que a avareza, se nós temos esse comportamento, e se existe alguma raiz desse comportamento na gente, a gente precisa considerar e procurar evitar, porque ele está junto com um termo pavoroso. Se a gente disser que uma moça está solteira e está tendo relacionamento sexual com um rapaz, a gente vai ficar horrorizado. Mas se ela for avarenta, a gente não vai se horrorizar tanto. O que eu queria dizer nesse quadro aqui é que a gente pensasse um pouquinho se a gente considera o pecado de avareza, que é idolatria, menor do que a fornicação e do que o adultério. Eu entendi que está no mesmo nível, que Deus não tem diferenciação
entre o pecado de fornicação e o pecado de avareza. Porque ele diz que a avareza é idolatria. Então, se ela é idolatria, a gente está largando, abandonando o relacionamento que nós deveríamos ter com Deus, dedicar-nos a Deus para estarmos interessados em quê? Em reter, em ganhar, em usufruir, em cobiçar coisas terrenas, em cobiçar prazeres, não é? Coisas que não são lícitas, no sentido dessa cobiça exagerada, dessa vil concupiscência. Outro lugar que está dizendo, em Efésios 5,5, que diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Então, Efésios 5,5 diz: porque bem sabeis isto. Olha aqui de novo, olha. Fornicador, fornicador. Impuro, impureza. Avarento, que é idolatria. Então, eles estão colocados no nível de muita gravidade. A avareza não é uma coisa de só menos, é uma coisa para a gente pensar, para a gente avaliar, para a gente verificar se a gente está cometendo esse comportamento e avaliar nossas vidas. E o interessante desse estudo de obras da carne não é para a gente ficar se medindo e dizendo eu sou a pior dos pecadores. Pior dos pecadores já tem o apóstolo Paulo, que ele é o maior dos pecadores, né? É assim, não é para a gente ficar achando que a gente não tem jeito, não tem solução. É para a gente, aos pés de Jesus, buscar ajuda através da oração e do Espírito Santo, para a gente abandonar essas características que eu tenho certeza que fazem parte da minha vida, que fazem parte da vida de muitas irmãs. Então, a gente precisa entender que a gravidade é muito grande. Ele coloca a avareza, que é a idolatria, no mesmo nível de fornicação, impureza. Então, é muito sério. A gente não quer ser considerada fornicadora, nem impura, nem tampouco, como se diz, adúltera. Mas a gente, se for avaro, avarenta, a gente pode estar cometendo um pecado que não está no mesmo padrão desse pecado, tá certo? Então, vamos pensar aqui. O avarento, ele vai sempre querer mais, tanto em número como em qualidade. O avarento, se você repartir alguma coisa com ele, se ele não ficar com a melhor parte, com a parte melhor, que ele considera como sendo a melhor, ele vai ficar infeliz. E ele vai querer sempre que, se for possível, ele vai sempre querer mais. Dificilmente o avarento vai dividir e dizer assim, toma, escolhe tua parte. Se tem duas coisas diferentes, ele vai botar assim, tudo na mesa e dizer assim, vocês escolhem a parte de vocês e eu escolho a minha. Dificilmente o avarento vai fazer isso. Então, a gente precisa pensar sobre isso. Sempre quer mais, em número e em qualidade. Sempre desejando a maior parte dos ganhos, que é a mesma coisa. Se for dinheiro, ele quer... Vocês lembram daquela situação, daquele... É muito interessante esse fato. Vamos lá ver se a gente consegue lembrar. Vocês lembram daquele caso, daqueles homens que Jesus disse, contou uma história, que o dono da vinha chegou cedo da manhã e assalariou empregados para trabalhar na vinha. E ele disse, eu te pagarei, se eu não me engano, era 1 denário, se eu não me engano, 1 denário. Eu vou te pagar tanto. Aí, quando foi lá pelo meio-dia, ele arranjou outros trabalhadores, vai para a minha vinha, eu vou te pagar, e disse o mesmo tanto que ele falou para o anterior. Quando ele chegou já no finalzinho da tarde, que fosse 3 horas, ele achou pessoas desocupadas, ele disse assim, vocês estão sem trabalhar? Ele falou, estamos. Então, vai trabalhar na vinha que eu te pago. Aí disse o mesmo tanto para aquele primeiro. Quando acabou o dia que ele foi pagar as pessoas, o que aconteceu? Ele chamou primeiro e foi pagando, foi pagando. Quando aqueles últimos que estavam sendo assalariados chegaram, eles pensaram, os primeiros, quer dizer, quando foram sendo pagos os primeiros, eles pensaram, nós não vamos ganhar o mesmo tanto que esse que chegou, trabalhou 2 horas, a gente trabalhou desde o raiar do dia e a gente não vai pagar. Jesus disse o que para eles? Ele disse assim, eu acertei contigo o quê? Que eu ia te pagar 1, não foi? Eu acertei com eles também 1, acertei com o outro último também 1. Que tu tens que ter preocupação com o que eu vou pagar para o outro, se eu te disse que eu ia te pagar X e eu estou te pagando esse valor? Tá entendendo, gente? Não é que o nosso coração, o que a gente pensaria? Mas eu trabalhei mais, eu quero mais. Mas acontece, aquela passagem, não digo para vocês que foi fácil para eu entender e que é difícil, mas eu tenho a seguinte característica que eu agradeço demais a Deus, demais. Eu tenho a característica de dizer assim, se está escrito, eu creio. Eu não entendo, mas eu creio. Eu passei anos sem entender Marta e Maria. Um dia eu entendi Marta e Maria. Hoje, eu entendo aqueles trabalhadores. Se Jesus disse, eu vou te pagar X, e o outro eu vou pagar o mesmo X, se você trabalhou mais, se você trabalhou menos, não importa. O Pai eterno, o Deus eterno, diz que vai te dar um valor.
Então, não te importa com o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Mas o avarento, o que ele vai fazer? Se você acertar com ele alguma coisa, ele vai querer mais. Ele vai querer mais, a maior parte do ganho. Ele vai querer, a mente dele vai estar muito voltada também para as riquezas, para bens e para posses. Ele vai estar preocupado quanto ele tem de riqueza e de bens e quanto o outro tem. É a analogia com os trabalhadores da vinha mesmo, sabe? Ele vai estar se medindo com o outro, ele vai estar querendo ganhar mais para poder se comparar com o outro. Ele não vai ser uma pessoa que está feliz com aquele. Ele não é uma pessoa que ameaça o dia e diz assim, ah, Senhor, muito obrigado. Eu não vou dizer que algumas pessoas não passem por mais dificuldade que outras, passamos. Mas a palavra de Deus diz que em cada situação ele vai nos dar a graça. Lembra quando ele falou assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo? Quando passares pelo fogo? Mas ele abriu, ele quando passa pela água, ele está com a gente, quando passa pelo fogo, ele está com a gente, mas para outros, ele abriu o Mar Vermelho, ele abriu o Jordão. A gente não tem que questionar Deus, a gente tem que se alegrar com o que ele deu, a nossa porção. Mas a pessoa que é avarenta, ela está preocupada muito com riqueza, com bens, com posses, ela está se medindo. Para ela, isso é uma prioridade. E a intenção dela é acumular. Eu confesso que cada uma de nós tem uma quantidade X na cabeça de acumular. Por exemplo, alguém pode ter, dependendo do valor, não sei se vocês já viram que tem pessoas que têm um closet de 3 paredes imensas, cheio de sapato e bolsa, que parece uma loja. A gente vê na internet, né? Mas eu pergunto uma coisa para vocês. Ela pode ser avarenta, ela pode não ser. Porque se ela ganha 30 mil por mês, ela comprar um sapato por mês, cada mês ela comprar um sapato, não está ruim no orçamento dela, dentro da qualidade de vida dela, na capacidade de vida dela. Mas aquela pessoa que ganha só 3 mil por mês, talvez comprar um sapato todo mês para acumular, para ter mais, talvez aquilo seja uma característica de avareza. Então, é isso que eu estou querendo passar para as irmãs. O avarento não tem a ver com você ter muito e achar que está satisfeito porque tem muito, porque o dinheiro nunca vai ser suficiente para a pessoa avarenta. Nunca vai ser suficiente. Por isso que você vê pessoas simples, alegre e felizes com o que ela é e com o que ela tem, e você vê pessoas ricas e felizes que morrem fazendo negociata, fazendo falcatrua, roubando. Por quê? Porque ela é avarenta, ela tem muito para os filhos e para os netos, mas ela quer mais. Ela se mede com os outros e ela quer mais. Ela quer acumular. Nem que seja para deixar para os outros, mas ela quer acumular. Isso é o pecado de avareza. Quem comete esse comportamento no coração, ele está cometendo o pecado de avareza. Olha que coisa interessante. Todas nós queremos ter bens, queremos ter conforto. A gente quer comprar uma cama mais confortável, a gente quer comprar uma geladeira melhor. Isso é lícito. Se tiver dentro do que a gente pode, é lícito. Se tiver, é possível a gente comprar uma geladeira duplex do tamanho. Se você pode, se isso não é uma coisa que você está fazendo para aparecer ou para. Se está dentro do teu orçamento, então compra. Agora, se você tem uma geladeira menor e você é infeliz com aquela geladeira, porque a irmã ou a vizinha comprou uma melhor, então porque você fica vendo no folheto e vendo coisas muito caras sei lá, 12 mil, 15 mil uma geladeira, e você fica almejando aquilo, porque você deseja de todo o coração, você quer aquilo para você. Você tem que avaliar se realmente você está querendo os bens que são listos de acordo com o que Deus deu para você, ou você está querendo acumular coisas que você não pode. Isso vai gerar uma infelicidade muito grande. Vou trazer Lucas 12, 13 e 15. Tem uma situação onde Jesus estava pregando e um rapaz, um jovem, chegou no meio da multidão e olhou para ele e disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele achou que o irmão estava errado porque não estava dando para ele. A gente não sabe a situação dele. Pode ser que ele fosse uma pessoa pobre que trabalhou a vida toda e não tem. Pode ser que ele fosse uma pessoa que gastou tudo que tinha e agora ele não tem mais a herança dele. Pode ser que ele é uma pessoa que está invejando o que o irmão guardou. Ninguém sabe. O que a gente sabe é que ele tinha um litígio e ele queria: mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Aí Jesus olhou para ele e disse assim: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? É muito interessante a gente pensar sobre isso, gente. Quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós?
Jesus, quando veio aqui à Terra, tinha um movimento, eu já falei isso para as irmãs antes, tinha um movimento que eram os zelotes, eles tinham um movimento de insurreição contra o Império Romano, eles queriam sair do jugo do Império Romano, não é? Sobre a nação de Israel, e Jesus poderia ter se unido, se ele veio aqui para ser comunista, vamos dizer assim, se ele veio aqui para resolver o problema material de Israel, ele teria vindo e teria participado da revolta, da revolução, mas ele disse que não veio para isso. Ele não veio para ser repartidor. A gente vai mais na frente um pouquinho, a gente vai verificar que ele fala isso bem claramente e explica por que ele não veio ser repartidor. Repartidor, ele não veio dizer que as riquezas devem ser repartidas igualmente, todo mundo. Não foi assim que ele veio. Ele disse que a gente tem que estar feliz com... Tem várias situações. João Batista disse para aqueles soldados, e nós, os soldados, ele falou, não cometa injustiça e contentes com seu soldo. Então, ele não veio realmente, não faz parte do reino de Deus essa doutrina, ou essa ideologia, desculpa, não é doutrina, essa ideologia do comunismo, tá certo? Todo mundo igual, até porque nem no mundo existe uma ideologia falando que é socialismo e comunismo, mas, na verdade, ninguém nunca, em lugar nenhum do mundo, conseguiu fazer isso. Porque eles não querem, o coração do homem é tão perverso que ele não quer uma igualdade, ainda mais que não conhece a Cristo, esse é que não quer mesmo. Então, ele diz o quê? A cautela, olha, eu não vim aqui para repartir nada entre vocês, eu não vim aqui para distribuir riqueza entre vocês, mas acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Aí ele diz bem claramente, diz, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. Então, a gente vê que o fato da pessoa ter um recurso a mais, isso não é a vida dele, na verdade. Ele pode ter muitos bens, como aquele homem rico, lembra? Que farei? Meus celeiros estão transbordando, abarrotados. O que eu vou fazer? Eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir celeiros novos e vou acumular, e minha alma vai ter muito para fartar. E vai dizer para a alma, come, bebe, te regala. Aí Jesus olhou para ele e disse assim, louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado para quem será? Tem muitas lições sobre isso, então a gente precisa ter cuidado, porque é lícito nós queremos bens, conforto, é lícito sim, se for dentro das nossas possibilidades, dentro do que a gente puder melhorar. Mas Jesus chegou e disse que ele não é repartidor entre os homens, de valores entre os homens, valores materiais, ele não é, mas ele fez uma observação e uma advertência, guardai-vos da avareza. Se você, principalmente as meninas que podem mudar completamente diante de Deus, elas podem orar e buscar mudar completamente a vida delas e dos pais dela, daquela mãe que tem mais dificuldade, daquele pai que tem mais dificuldade, o que elas podem fazer? Se dedicar a estudar muito, porque tem concurso, tem empregos buscando pessoas capazes, elas podem ganhar bem, comprar um carro melhor, talvez até dar um carro para o pai, ou ajudar uma mãe com algum tratamento. Então, elas podem sonhar e almejar isso, desde que seja com o esforço dela e diante de Deus em oração. Mas se você só deseja e tem raiva porque não tem, e não gasta o seu tempo trabalhando, sabe o que ele disse? Eu acho tão interessante, nós tínhamos um colega na igreja que nós frequentamos, uma igreja há um tempo atrás, que ele era muito folgado. E sabe como foi uma vez? A irmã dele olhou para ele e disse, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E ficou pro resto da vida o nome dele, era vai ter com a formiga, preguiçoso. Então, ele era um homem preguiçoso, conhecido como ser uma pessoa preguiçosa. Se nós formos preguiçosos, nós vamos ter dificuldade na nossa vida. E muita gente vai culpar Deus, ou muita gente vai para a igreja que está dizendo prosperidade, trazendo não sei o quê. Satanás ofereceu para Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. E Jesus olhou para ele e disse, arreda, está escrito. Somente a Deus adorarás. Então, a gente precisa saber que é lícito ter bens, conforto, é lícito se a gente trabalha e se a gente realmente ganha de acordo com o nosso esforço. Mas ficar querendo mais sem o esforço necessário para adquirir, isso não está certo. Aí a gente vai ver, por exemplo, que as riquezas são uma bênção e é um dom de Deus. A palavra de Deus diz que quem tem riquezas, o pouco que você tem, e você pode pensar assim, irmã, eu nem sei o nome, sei lá como é o nome do governador daqui, tá bom, vamos chamar outra pessoa. O Chico tem muito dinheiro, muita riqueza, muitos bens.
Aí a gente não tem nada, a gente queria que ele repartisse um pouco com a gente. Mas pensa assim, tem uma pessoa lá embaixo, mais abaixo que você, que tem muito menos que você, que na casa dela não tem nem 3 panelas, ela não tem nem sequer uma geladeira com separada, o freezer da geladeira. E por que a gente olha sempre por de cima e esquece de olhar por de baixo? Não é verdade, gente? Não é verdade que é mais fácil para a gente olhar para quem está acima da gente, almejar? Por que as redes, as internet estão fazendo tanto sucesso? Porque Satanás está oferecendo aos nossos olhos todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele está oferecendo pessoas que se endividam. Eu já vi reportagens de esses influencers, que eles se endividam, vivem estressados, vivem morrendo, para estar na crista da onda, para estar com muitos seguidores, para mostrar uma vida que eles não têm na realidade, e a gente vai, bota os nossos olhos naquilo e fica almejando a última panela, o último aspirador, o último telefone. Então, a gente precisa saber que as riquezas são lícitas e é um bem que Deus dá, é uma bênção de Deus. Mas a gente precisa ver o que ele falou sobre isso. Eclesiastes 5, 18 e 19 diz assim, olha, eis que aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Ele diz que é lícito, olha que coisa linda, é uma boa e bela coisa, a gente comer bem, beber bem, usufruir dos bens que a gente possui, gozar do bem de todo o nosso trabalho, do trabalho que a gente executou, usufruir, não é ilícito, não. A gente deve, é a porção que Deus disse que deu para a gente. Se você estudou muito, você vai conseguir um trabalho melhor. Se na época de estudar, ao invés de estudar, você estava namorando, você vai ter menos opções na vida. Porque você gastou o tempo que Deus disse que era para você obedecer aos seus pais e estudar e cuidar de ser uma adolescente, você estava preocupado em namorar, em adiantar fases da vida. Quando chegar naquela fase que você vai estar na fase de ser uma adulta, de conseguir um bom emprego, aí aquele melhor emprego vai para outras pessoas que se dedicaram. E para você que não se dedicou, ele não vai ser. Então, você não vai poder gozar daquela porção. Mas é muito interessante que a gente saiba que Deus deu para a gente usufruir. Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu me converti numa igreja que era muito fervorosa. Então, logo quando a gente se converteu, eu vou dizer, as minhas irmãs, essa Patrícia, então, ficou horrorizada, todo mundo ficou horrorizado, porque eu tirei todos os brincos. Na igreja não era assim, não. Mas eu era assim. Eu tirei brinco, eu tirei cordão, eu fiz uns vestidos que era só o buraco do pescoço e o buraco dos braços, e eu vestia, só faltei deixar de raspar as pernas. Aí, na época, eu já tinha cabelo, alguns raios de cabelo branco, eu deixei de pintar o cabelo. Meu Deus, o amor que eu tive por Deus foi tão grande que eu achava, eu tinha até vergonha de ter algum valor, de ter algum recurso. E eu fui aprendendo depois, lendo a palavra de Deus, e esse foi um versículo que falou muito comigo, que ele diz que é boa coisa você usufruir do trabalho, do bem, do resultado do seu trabalho, usufrua. Se você costura em casa, tem uma renda a mais, quer comprar uma coisa melhor, compre, quer dar um presente para uma neta, para uma filha, façamos isso. Mas a gente tem que ter consciência que essa é a porção que Deus nos deu do nosso trabalho. Olha o que ele diz, olha. A todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é um dom de Deus. Vamos pensar em duas pessoas que foram muito perversas, ou duas pessoas. Uma foi muito perversa e outra foi uma pessoa que não era avarenta. Por exemplo, lembra aquela história de Abigail, não é? O que aconteceu com Abigail? Davi ficou lá no Carmelo, apacentando, ao lado do povo que estava tosqueando, apacentando as suas ovelhas, do Nabal, e ele disse que aquela tropa dele não pegou um cordeiro para eles comerem, não tocou em nada. Davi foi íntegro, e depois ele mandou dizer, Nabal, manda para o teu filho que tu tiveres a mão. Ele não disse nem o que ele queria, ele era um bando, gente. A gente pensa assim que era uma nobreza. Vocês lembram as pessoas que se juntaram com Davi? Era a escória, foram 400 pessoas que eram a escória da sociedade, pessoas que estavam endividadas, pessoas que estavam com problema, e Davi, a palavra de Deus diz que ele transformou esses homens em homens honrados, pelo testemunho dele mesmo. E aí eles mandaram pedir a Nabal. Nabal tinha tanto, gente, tanto, o que era ele dar um pouco para aqueles homens que Davi ainda mandou dizer, nós ficamos ao lado dos teus trabalhadores, fizemos como um muro, e nós não tomamos nada deles.
E Nabal era uma pessoa avarenta, mesquinha, preocupada com ele, não estava nem preocupado com os outros. Uma pessoa que fez o bem para ele, ele poderia ser mão aberta, ele poderia doar uma parte do que ele tinha para aquele homem, e ele foi avarento, foi mesquinho, né? E Abigail, se fosse uma mulher mesquinha, o que ela teria dito? É verdade, quem é esse Davi? Ele pensa o quê? Só porque isso, só porque era aquilo? Não, ela é uma mulher que não era mesquinha, era uma mulher amorosa, uma mulher que tinha desprendida, preparou uma quantidade imensa de presentes, de comida, de passas, de carne, de trigo, de bolos, e foi levar para aquele homem. E o fato dela não ser uma pessoa avarenta, Deus usou para que fosse evitada uma desgraça tão grande que Davi disse que não ia ficar sequer um macho na casa dela no dia seguinte, porque ele já ia no caminho para cuspir do fogo, como diz, para matar todo mundo. E a mulher não foi avarenta, mas aquele homem foi avarento. Ele queria mais, ele queria para ele não queria abrir mão para os outros. Tem muita gente rica que é assim, mas tem muita gente pobre que é assim também, viu, gente? Eu conheci várias pessoas que não têm recurso e que são extremamente avarentas. Eu não sei as irmãs. Aí a gente pode pensar, aqui nós acabamos de ver que possuir bens, gozar da sua vida, do seu trabalho, ao homem a quem Deus deu riquezas e bens, isso é um dom de Deus. Agradeça a Deus, faça o bem com aquilo, abra mão, economize em algumas coisas para você poder repartir com as pessoas mais simples ou as pessoas que têm mais dificuldade, principalmente nós que somos cristãs, a gente precisa saber que a gente não precisa usufruir de tudo que o dinheiro pode comprar para a gente pode economizar em algumas coisas, porque na hora que alguém precisar, a gente tem aquele valor para ajudar. E você que é pobre, também sempre tem uma forma de ajudar. Eu já vi pessoas muito humildes se doando coisas que, assim, é como aquela viúva que entregou uma moedinha, aqueles homens entregavam vários dinheiro no gasofilácio, e aquela viúva entregou uma moedinha, para ela era tanto, mas aquela moedinha, Jesus disse que ela deu muito mais que todos os outros. Então, não é a quantidade que nós temos, e não é isso que deve ocupar a nossa mente. O que deve ocupar a nossa mente é quão desprendido nós somos e quão agradecido nós somos a Deus por tudo que Ele nos dá. O que seja, muito, obrigado, Senhor. Pouco, obrigado, Senhor. Um versículo que fala muito comigo é aquele versículo que diz, eu não sei citar ele totalmente, mas ele diz assim, não me dê muito, não me dê pouco, uma coisa te peço, não me dê pouco para que eu não venha, não me dê muito para que eu não venha a blasfemar de ti, não venha te negar e não me dê pouco para que eu não venha blasfemar de ti. O que ele quer dizer é o seguinte, não me dê pouco para que eu não venha a ficar reclamando, mas também não me dê muito de forma que eu esqueça de ti. Tá? Agora saber onde? Acho que é em Provérbios, tá bom? Então eu vou achar, depois eu vou mandar esse versículo lá no nosso grupo. É maravilhoso a gente saber que se Deus der muito, gente, eu tenho medo, sinceramente. Eu não jogo na loto porque eu tenho medo. É errado, tá bom, pode ser errado, mas vamos dizer que não fosse tão errado. Eu não jogaria porque eu tenho medo de Deus me dar muito. Às vezes a pessoa com um trabalho, tem pessoas que são na igreja, são fiéis. Todo mundo precisa de trabalho. Se você tem um trabalho, eu não estou falando aquele que tem o plantão no domingo, aquela pessoa que tem que sair às 7h30 do trabalho, eu não estou falando isso. Mas, às vezes, as pessoas, porque têm um trabalho, chega com o horário que a gente pode realmente ir para a igreja, ouvir e servir, mas a pessoa não vai. Aquela pessoa, quantos nós não conhecemos pessoas que negligenciaram as coisas de Deus na própria vida pessoal, porque foi abençoado com um trabalho, com uma renda, com um valor, com um carro. Eu já vi gente que recebeu um carro de alguma forma, aquele carro, ao invés de ser uma bênção na vida daquela pessoa, aquela pessoa começou a ir para banho, para passeio, e levou os filhos tudo junto, e nunca mais foi para a igreja. Já pensou? Uma pessoa avarenta, que quer mais, e negou a Cristo, se afastou de Deus. Por quê? Porque ela não sabia ser contente com o que ela era, e agradecer, tanto na riqueza como na pobreza, não é? Olha qual é o problema disso, você ter dinheiro. Não é você ter dinheiro. O problema da gente ter dinheiro é quando a gente coloca o nosso amor naquilo. Quando a gente considera que o amor ao dinheiro é que vai fazer com que a gente seja feliz. O apego àquele valor. Então, isso é que é o pecado, tá certo? Olha o que ele diz, o amor à riqueza desqualifica o homem para o reino dos céus.
Vamos ver quando foi que Jesus disse isso. Ele diz que desqualifica para o reino dos céus. Ele não diz que o rico verdadeiramente só está desqualificado, não. Ele também não veio buscar só pobre, não. Mas ele diz que o amor à riqueza desqualifica. Vamos ver. Vou citar 2 textos para as irmãs. Parábola do semeador, nós já conhecemos, não foi? A palavra foi pregada, a semente foi lançada, caiu em 4 tipos de solo. Aí ele vai explicar, ele diz que são a semente e a palavra, foi semeada. Aí a primeiro caiu à beira do caminho, veio o Satanás arrancou a palavra, a segunda foi cair em solo rochoso e nasceu, mas como o solo era ruim, não cresceu. Agora, essa aqui, vocês, não sei se vocês estão entendendo essa figura, eu achei linda essa figura. Essa figura é um espinheiro que tem umas rosas no meio dele, está vendo? É um espinheiro que tem umas rosas, umas flores no meio do espinheiro. Além desse espinheiro ser mais forte para crescer e abafar essas flores, você sequer pode colher essa rosa, essa flor de dentro desse espinheiro. Não dá. Aí, o que ele disse com relação a esse solo, o terceiro tipo de solo? Ele falou, Marcos 4,19 diz assim, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando, sufocam, olha aí, o espinheiro, sufoca a palavra e ela fica infrutífera. Irmãs, isso é uma verdade. Isso é a maior verdade do mundo. Vamos fazer uma reflexão e verificar se os bens materiais que nós temos, eles estão nos abençoando, segundo a palavra de Deus, ou eles estão fazendo com que a gente seja mais infeliz, mais afastado de Deus. Ele diz que o engano da riqueza. Então, o que seria o engano da riqueza? O engano, a ilusão da riqueza. Acabei de falar, a internet está lotada de engano, de ilusão, né? O que vai acontecer com... o mundo está fazendo isso. Olha, o que acontece no mundo? O marido sai para trabalhar por um lado, a mulher sai para trabalhar por outro. Muitas vezes é por necessidade, sim, é por necessidades básicas. Muitas vezes não é não, sabe para quê? É aquele dinheiro que um dos dois sai a mais, é para comprar um melhor carro, é para comprar o melhor celular, é para comprar a televisão de 50 e tantas polegadas, não sei nem se tem mais polegada do que isso, é para comprar o computador para o filho da última geração, é para comprar roupa, é para comprar viajar. Aí eu pergunto para as irmãs, e os filhos estão sendo cuidados por ninguém? Cuidados por ninguém. Será que é necessário isso? Será que isso não é engano? E se for uma mulher cristã, será que ela está avaliando realmente o que ela está fazendo da vida dela? Será que ela está cuidando das coisas que Deus deixou para ela fazer? Ser boa dona de casa, amar os maridos, ser um exemplo para as mais jovens. A gente pode ensinar criança, pode ensinar jovens, pode ensinar senhoras. Será que a gente está fazendo isso? Ou a gente está realmente buscando sair para conseguir mais bens? Eu conheço uma irmã que, por um momento, eu sei da dificuldade dela, por um momento ela optou em ficar em casa para cuidar de uma filha, ou dos filhos, das filhas. E essa irmã foi abençoada com essa atitude dela. Foi difícil? Foi difícil. Eu acredito que foi muito difícil. Mas ela tentou, por um momento ela tentou. E quantas eu vejo de vocês que tentam, mas muitas não tentam. Por quê? Porque o engano e a fascinação da riqueza é maior do que o amor à palavra, do que o amor a Cristo, e aquela palavra vai ficar infrutífera. As crianças, do mesmo jeito. Muita criança quer ganhar o benefício do último celular, quer ganhar uma bicicleta, ou quer ganhar o que for, mas ela não pensa que aquilo pode estar afastando ela de... Já pensou, as meninas ganharam um celular novo, desses smartphones com tudo que tem direito, que cabem muitos jogos dentro? Será que ela vai ter tempo de ler a palavra? Será que ela vai saber dizer, eu vou olhar meia hora para os jogos e o resto eu vou olhar para a palavra? Então, a gente precisa saber se o nosso solo, o coração da gente, que solo é? Se é aquele que foi lançado, a semente era boa, o solo era bom e frutificou a 100, a 30 e a 60 por um. Tá certo? Então, o engano e a ilusão das riquezas. Tem outro exemplo também. Em Marcos 10, 17 a 26, tem a história de um jovem rico. Jesus estava pregando, saiu com seus discípulos pregando, e apareceu um jovem rico perto dele. Aí o jovem disse assim, cheio de justiça própria, né? O jovem chegou, Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Aí ele disse assim, cumpre os mandamentos. Aí, quais são os mandamentos? Ele citou, amarás o teu Deus de todo o coração, não terás outros deuses. Ele falou lá, Jesus olhou para ele e falou assim, ele verbalizou toda a lei, não é? Aí Jesus olhou para ele e falou assim, tu queres ser perfeito?
Vai, vende tudo, porque ele citou o exemplo do primeiro mandamento: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, não terás outros deuses diante de ti. Ele citou verbalmente. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: tu queres ser perfeito? Tu não está dizendo que é perfeito? Não está dizendo que é cheio de justiça? Que cumpre a lei de Deus desde a tua meninice? Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e segue-me. Aí o que ele fez? Ele se afastou triste, porque ele era o dono de muitos bens, diz a palavra de Deus. Então, ele se traiu ao assumir que as suas riquezas eram o seu Deus. Ele era um homem avarento, ele era um homem que tinha mais valor, a riqueza tinha mais valor do que a palavra de Deus. Aí eu pergunto, eu sempre fiz essa pergunta para mim: Deus mandou que nós vendêssemos os nossos bens para segui-lo? Ele não mandou. Ele mandou esse jovem. A gente sabe lá no Novo Testamento, nos evangelhos, que Jesus foi assim, recebido por pessoas de dinheiro. Ele não mandou aquelas pessoas venderem tudo. Mas a esse jovem que disse que cumpria toda a lei desde a juventude, ele mandou para que ele visse com seus próprios olhos, o seu coração, que ele era um homem avarento e que ele não seguia Jesus de coração, nunca seguiu. Então, ele disse que tinha um bem mais valioso. Marcos 10, 23 diz assim, ó: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, o avarento, ele vai amar a riqueza e ele vai confiar na riqueza. Todo mundo quer ter um pezinho de meia, a gente quer ter um dinheirinho para o final do mês, fazer um tratamento num dente, a gente quer fazer alguma coisa assim. Mas se você coloca isso como sendo mais importante, não, eu já tenho dinheiro, eu não preciso de nada, já tenho o dinheiro, já estou com dinheiro no bolso, e não confia em Deus antes de tudo, ele está dizendo aqui que você está confiando mais nas riquezas do que confiando em Deus. Jesus nos exortou que o apego aos bens materiais deve ser deixado aos gentios que não conhecem a Deus. Esse apego exacerbado aos bens materiais, lembra aquele homem que ele falou assim: das riquezas de origem iníqua, fazei amigos para que eles vos recebam nos tabernáculos eternos? Eles precisam de bens porque eles não têm nada, não têm esperança, ele não tem uma vida eterna prometida para ele, ele não tem essa convicção. Então, ele só tem o que ele ganha aqui, o dinheiro que ele recebe, o que ele ganha, os bens que ele usufrui. Mas nós não. Nós não temos só isso. Nós temos muito mais que isso. Olha o que ele diz. Para nós, para eles, ele disse o quê? Que o apego aos bens materiais deve ser deixado aos gentios que não conhecem a Deus. Mas aos crentes, vamos pegar Mateus 6, 31 a 34, ele diz assim, ó, aquele pedaço de trecho da palavra de Deus que ele diz assim: não andeis, pois, ansiosos, inquietos. Ele diz assim, ó: não andeis ansiosos quanto à sua vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Irmãs, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós precisamos de tudo isso, não precisamos? Precisamos de comer, beber, vestir. Ele diz assim, ó, quanto ao corpo, tudo isso nós precisamos. Mas ele faz uma promessa para a gente, e eu nunca vi na minha vida, de todo o meu coração, pessoas necessitadas, cristãs necessitadas. Eu já vi crente necessitado quando ele não trabalha. Mas o crente trabalhador, eu nunca vi sem emprego. Ele pode ficar sem emprego por um momento, mas Deus vai dar um emprego para ele. Se não dá um emprego para ele naquele ano, ele dá um emprego para a esposa, ele dá um emprego para o esposo, e a gente vai ver aquela família caminhando feliz. Mas porque ele faz essa promessa para a gente precisa crer nessa promessa. Ele diz que o Pai Celestial sabe que a gente necessita disso. Muitas vezes, lembra lá em Tiago que ele diz assim, olha: você pede e não recebe porque pede mal para esbanjar dos vossos prazeres. Também tem essa dificuldade. Às vezes, a gente pode estar pedindo para esbanjar em prazeres. Eu tenho muito medo do que eu peço a Deus, muito medo. Uma coisa que eu gosto muito é de passear, de viajar, mas eu tenho pânico de pedir alguma coisa que não seja da vontade de Deus. Para eu viajar, Deus tem que estar abençoando de tal forma a viagem, só falta ele me botar assim, teletransportar. Só falta ele eu vou tirar a glória daqui e vou botar lá, porque tudo deu tão certo, tão certo, tão certo, que para mim é a alegria do mundo todo, porque eu acho que realmente ele está abençoando aquilo. Além da gente orar muito, a gente pedir muito, a gente tem que ver se ele mostrou sinais que aquilo é o que ele está mandando para a gente. Por quê? Ele sabe do que eu tenho necessidade, eu não vou pedir, como ele disse: pedi e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar nos vossos prazeres. Às vezes você pode pensar que prazer é uma coisa pejorativa, mas, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com esse calor de Manaus, muita. Eu já pedi a Deus várias vezes para a gente mudar para um clima melhor, quando eu era mais jovem.
E cada vez mais eu vejo que aqui é onde Deus tem o local para eu ficar. É aqui, então é aqui que eu vou viver. Se eu viver menos anos por causa desse calor, dessa enxaqueca, dessa dor, mas foi aqui que Deus disse, eu tenho pavor de ir sozinha, botar na minha cabeça e meter a cara e ir embora, mesmo que fosse para morar lá onde o filho mora. Se Deus não confirmar, eu não quero para esbanjar nos meus prazeres. Então, nós precisamos colocar diante de Deus e saber que Ele sabe do que a gente tem necessidade. Ele diz que a gente deve apresentar diariamente a Ele a nossa necessidade, mas a gente não pode passar por cima dele, não é isso? Olha o que ele diz. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Na medida que a gente quer? Não necessariamente. Não necessariamente. Aí Deus é que sabe. Deus vai te dar o que ele acha que teu coração vai ter capacidade de aceitar. E sem falar que também ele vai te dar o local que você nasceu. Por exemplo, vocês já ouviram falar os príncipes da coroa da Inglaterra, não é? Eles são pessoas riquíssimas, os príncipes. Tem o príncipe William, que ele já nasceu, meninos dele, parece que tem 3 filhos já. Os 3 crianças dele já nasceram pingando de riqueza, pó de rico. É a situação dele, é o momento dele, é o local dele, foi a família que ele nasceu. Deus vai abençoar uma pessoa que nasce nessa situação, da mesma forma que ele abençoou o profeta Jeremias, que foi para dentro de um poço de lama, ficou um tempo lá. Ele gosta mais daquele que nasce na riqueza do que aquele, por causa que ele deu muita riqueza para aquele e deu pouca para aquele? Não. Ele mandou Adão e Eva ficar, crescer e multiplicar. E a coisa foi caminhando, e a humanidade foi caminhando. Dentro dessa humanidade, ele vai nos abençoar no local que a gente está, com a cor da pele da gente, com a saúde da gente, com a riqueza que Deus deu para a gente. Porque a gente vai ver pessoas podres de ricas se suicidando de infelicidade, e a gente vai ver pessoas pobres, aquelas pessoas que não têm nada, numa alegria, bem vestido, que o vestido chega a reluz do ferro que passou para ir no domingo para a igreja. Então, que felicidade é essa que está aparecendo de onde? Tem que ter alguma coisa interior para que aquelas pessoas que não têm nada, que a gente até nem acredita, a gente vê filmagens de meninos lá na África cantando, louvando a Deus. Eles não têm nada, gente, estão de pés descalços, mas eles estão alegres. E outros que estão podres de ricos, se matando, se suicidando, se drogando, de infeliz. Então ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Lembra que a gente olha esse daqui, ele diz assim, ó. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas o gentio procuram. De certo, vosso Pai Celeste bem sabe que necessitais de todas elas. Ele diz que os gentios é que procuram, não é isso? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, é muito interessante que a gente pense sobre isso. A avareza é um pecado terrível, é um pecado que é considerado, acho que acabou já, é um pecado considerado como pecado de idolatria, a gente sabe disso, a gente viu que a cobiça, não, a cobiça não, como é o nome? A avareza e a obstinação são pecados de idolatria, são como a idolatria. A gente precisa saber que a nossa vida não deve ser pautada no que eu creio, no que eu penso, no que eu acho, acima da palavra de Deus. Todo mundo deve ter o que pensa, o que crê, todos nós temos um conjunto de valores, mas isso não pode ser maior que a palavra de Deus. Ela precisa fazer parte da nossa vida. Outra coisa, como nós vimos da idolatria. A idolatria, ela tem várias situações onde você pratica sem saber que está praticando a idolatria. Mas a palavra de Deus diz que quando você sabe, lembra aquele texto que ele diz assim, aquele que recebeu, que não soube da vontade, vai receber poucos açoites, mas aquele que soube da vontade vai receber muitos açoites. É um estudo muito mais complexo para a gente falar sobre isso, mas eu queria tirar desse texto o seguinte, hoje nós sabemos o que é idolatria. Nós sabemos que algumas coisas que as igrejas estão praticando vem de paganismo, vem de idolatria, vem de adoração a ídolos, vem de enfeitar a porta para os maus espíritos não entrarem, vem de acender vela, de dar bolo para as deusas do céu, as ídolas, né? Então, se a gente sabe disso, a gente tem que fazer uma avaliação no nosso coração. Eu sei que muitas de nós vai dizer assim,
eu vou continuar praticando, porque se eu deixar de praticar, eu vou deixar de viver. É com você e com Deus. A partir do momento que eu descubro que as coisas não são de Deus, eu sei que eu vou pagar um preço muito alto sobre isso. Eu vou pagar o preço da solidão. E eu vou pagar. Eu estou disposta já diante de Deus a pagar o preço da solidão, porque se você quiser ir pelo caminho largo, as igrejas estão lotadas de festa junina, Natal, anjo com asa sem asa, tudo que você pode, que não presta, estão lá. E eles dizem palavras lindíssimas que são de Deus. Comemorar Páscoa com ovo de Páscoa, as comemorações cristãs são todas que não são adequadas, muitas delas não são adequadas à palavra de Deus, mas as igrejas estão comemorando. É um papel nosso decidir se a gente vai querer ir pelo caminho largo que está todo mundo indo, ou se a gente acredita que Deus disse para aquela igreja que estava, porque ela não era quente nem fria, porque não tomava um posicionamento, porque sabia da verdade, mas não seguia, não servia a Deus com a fidelidade da palavra, ele estava a ponto de vomitá-la da boca dele. Então, a igreja de Laodiceia é essa igreja que a gente está vendo se montando, se formando agora. Não estou dizendo que todas as igrejas que existem na Terra hoje, elas estão nesse momento de Deus estar querendo vomitar da boca. Algumas estão com mais ainda buscando se apegar aos valores. Mas a igreja que vai receber o anticristo, a igreja apóstata, essa já está realmente na Terra, se preparando para receber esse anticristo. E essa igreja vai trazer a festa dos tabernáculos para dentro da igreja cristã, ela vai trazer a festa da Páscoa para dentro da igreja, já vem trazendo há anos, para dentro da igreja cristã, ela vem trazer o Natal, que não é uma festa cristã, ela vai trazer para dentro da igreja como sendo, mas a gente aproveita esse momento para falar das coisas de Deus para as pessoas. Vão querer evangelizar no carnaval, todo mundo pelado no carnaval, e os evangélicos lá no meio do carnaval também evangelizando. É com eles. Se eles acharem que eles têm a maturidade e a força suficiente para lutar contra Satanás, para ir para dentro do reino de Satanás, é com eles. Eu não vou. Porque a palavra de Deus não diz para eu ir para o meio do reino de Satanás. Ele disse, foge, resiste, que ele vai fugir de vós. Então, cada uma vai ter no seu coração o posicionamento de como vai agir sobre a idolatria. Aí nós vimos que tem duas sutilezas da idolatria, que é como o pecado de idolatria que Jesus falou, que é a obstinação e a avareza. A avareza é você considerar que a vida material é mais importante do que a espiritual. É você considerar que você pode abrir mão de estar ouvindo a palavra de Deus, de estar aos pés de Jesus, sentada como Maria, ouvindo a palavra de Deus, escolhendo a melhor parte, que vai trazer alegria para o teu coração, mas não, você vai optar por outra coisa que vai tirar, de desviar da palavra de Deus, seja o marido, seja filho, seja o emprego, seja o que for. Até a saúde mesmo, a gente tem que se levantar arrastando muitas vezes, porque a saúde da gente é frágil, a gente passa por dificuldade nessa vida, então a gente precisa, e principalmente nós que somos mães, que somos avós, a gente precisa fortalecer o nosso coração para sermos exemplo para as mais jovens. A Alice precisa ver o exemplo da Suzy e da Nilce, a Radassi e a Jamie da Najara, a Rafa da Fátima, eu não sei os nomes dos filhos da Indijana, mas elas precisam ouvir, ver o testemunho da Indiana, a Patrícia, o Fredinho precisa ver. E eu tenho também que ter um testemunho a prestar. Não porque eu não tenho um filho pequeno agora, eu confesso que eu tenho uma responsabilidade menor no meu dia a dia. Mas a partir do momento que nós temos criança em casa, nós temos que cuidar de tudo. Sabe, do que eu poderia até falar ou ver, se nós temos criança, a gente tem um testemunho a pegar, para que nós não sejamos pegos, como nós temos dois exemplos, Eli e Samuel na Bíblia. Eli, a palavra de Deus diz que Eli sabia o que os filhos faziam e não repreendeu, a repreensão dele foi pavorosa, né? Meu filho, não faz isso. Sabe aquele, menino, não faz isso para apanhar, menino, não faz isso para apanhar. Acho que era o que ele fazia, né? Porque Deus disse que ele honrou mais os filhos do que a Deus. É o exemplo de Eli, e Deus castigou. E nós temos o exemplo de Samuel, que mesmo ele sendo um homem fidelíssimo, ele, no final da vida dele, ele diz, quem de vós pode testificar contra mim que eu tirei alguma coisa de alguém, que eu agi de forma inadequada? Ninguém se levantou, mas ele teve filhos infiéis também. A diferença entre eles é que Deus não disse uma palavra do comportamento de Samuel. Então, a gente precisa saber se o nosso comportamento está sendo um comportamento idólatra, avarento, obstinado, por nós mesmos diante de Deus e porque nós temos um testemunho, uma responsabilidade com as pessoas que estão à nossa volta, tá certo? E até esqueci de falar com o marido ímpio, né? Que precisa ver, a gente vê irmãs assim maravilhosas,
passando por dificuldades gravíssimas, porque os maridos não são crentes e elas estão ali tentando dar o testemunho, tentando calar, tentando manter o comportamento. Então, irmãs, era isso que eu queria falar para as irmãs. Eu vou só parar a gravação e a gente pode continuar mais um pouquinho, que alguém quiser fazer alguma pergunta, tá certo? Eu queria falar mais uma coisa para as irmãs. Vou só parar aqui a gravação. Então,